sentar agora, depois no final vocês voltam, tá? Eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu tenho sentido algo no meu coração, né? tenho na verdade sentido na minha vida isso, né? Não é bem no coração, não é emoção. Eu tenho entendido que Deus está fazendo algo novo nessa igreja. E Deus está selecionando seu público. Eu louvo a Deus por isso. Eu sou pastor há 25 anos. 6 anos. Eu tenho visto nesse tempo coisas tremendas. E eu louvo a Deus pelo que Ele está fazendo aqui. E tem sido uma experiência nova pregar nesse mover do Espírito que Deus está fazendo no nosso meio. É que vocês, a maioria de vocês não tem esse privilégio que eu tenho de estar aqui pregando, para poder entender do que é que eu estou falando. Porque Deus tem renovado a sua palavra para nós. Eu não sei se você tem percebido isso. Eu não sei se você tem notado isso. Eu creio que os últimos 4 cultos, 5 cultos, tem sido algo diferente aqui. Quantos têm percebido isso? Que Deus vem renovando a palavra dele, vem dando algo novo para nós. Quantos têm percebido? E eu creio que essa palavra de hoje, como a de domingo passado foi muito importante, essa de hoje é fundamental para a nossa vida cristã. Se nós não entendemos o que vamos conversar aqui, irmãos, nós corremos o risco de chegarmos lá no final e ouvir eu não te conheço. Ouvir de Jesus, eu não te conheço. Então você presta muita atenção na palavra de hoje. Nós vamos meditar em Hebreus capítulo 11 e vamos falar sobre como viver pela fé. Hebreus capítulo 11. Sempre procura ver se tem alguém perto que está sem Bíblia. Hebreus capítulo de número 11, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Verso 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia por herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como as areias, como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha
de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Deus, abre os olhos do nosso entendimento esta noite. Senhor, tudo o que está aqui, Senhor, prendendo o entendimento, prendendo a compreensão da Tua palavra, Senhor, bloqueando, Pai, de alguma forma as emoções, conceitos, preconceitos, oh Deus, ideias, desejos, nós repreendemos em nome de Jesus e ordenamos esses amados livres para ouvir, compreender e atender a palavra do Senhor. Senhor, eu peço que nesta liberdade que eles ganharam, eu peço ao Senhor, o Senhor ajude o máximo deles a se entregarem a esta palavra, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu quero iniciar essa palavra, onde nós vamos entender como viver pela fé. Eu quero iniciar essa palavra com um alerta. Preste muita atenção. Fé cristã, preste muita atenção nisso. Olha para mim, não esqueça mais o que você vai ouvir. Fé cristã não é crer naquilo que eu quero receber de Deus. Não é crer que é possível eu receber de Deus aquilo que eu peço em oração. Isso não é fé cristã. É estranho, não é, ouvir isso? Deus está dizendo que é fé cristã. Fé para o cristão, preste muita atenção nisso, é crer que Deus existe e que Ele presenteia aqueles que o buscam. Esses dois ingredientes, isto é, Deus está dizendo fé, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer, precisa crer. Deus quer que esta exigência seja satisfeita. Qual? Crer que Ele existe, que Ele é um Deus bom, que Ele é amor. Esta é a fé cristã. A fé cristã não é crer naquilo que eu posso alcançar de Deus, naquilo que eu desejo, mas é crer que Deus pode me dar aquilo que Ele tem de melhor. Como eu creio que Deus é real, que Ele existe e que Ele é bom, eu me entrego. Eu me lanço nas mãos dEle e digo para Ele: Deus, que não seja mais como eu quero, mas que seja como Tu queres. Eu deixo de pedir para Deus o que eu desejo, para pedir de Deus o que Ele deseja. Eu deixo de buscar o meu interesse para buscar o interesse de Deus. Eu deixo de buscar a minha vontade para buscar a vontade de Deus. Eu vou dar um exemplo. Você, por exemplo, que quer comprar uma casa, entendeu que está na hora, tem os recursos, tem as condições, aí você faz o seguinte: você procura um bairro, aquele bairro que vai corresponder ao seu desejo de status de vida, e você vai até aquele bairro e começa a procurar casas, e você encontra uma casa, ou você pede para um corretor, pede para o Valceli, por exemplo, procurar uma casa para você. Aí o Valceli fala: mas que casa você quer? A primeira coisa que o corretor pergunta: o que você quer? Não é isso? O que você deseja? Eu quero uma casa de 3 quartos, com uma suíte, banheiro social, e num bairro de classe média. Ok.
Aí o corretor chega para você e mostra 300 casas que estão vendendo. E aí então você compra a casa dos seus sonhos. Você vai visitando, até que você chega naquela casa, você fala assim, você olha para o marido olha para a esposa e fala assim, é essa. Chegamos. E então você começa a orar. Deus, como Tu és maravilhoso, eu peço que o Senhor nos abençoe com todas as condições para que a gente pague essa casa. Deus nunca mandou você comprar aquela casa. Deus nunca falou que queria que você morasse naquele bairro. Deus nunca falou que Ele queria aquele status para você. Mas você planejou em cima dos teus desejos. E então você começa o caminho, o rumo da frustração. Pedir para Deus abençoar o que você está fazendo. Irmãos, isto vai totalmente contrário à palavra. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Se a gente não entender isso, a gente não vai entender o resto, tá? Deus tem um propósito para a sua vida. Você não está solto no mundo para fazer o que você quer. Deus tem algo para você. E o que Ele tem para você é único. Ele não tem para outro, é para você. Então como que a gente deve fazer, pastor? A gente deve chegar para Deus e dizer, Deus, eis-me aqui, estou morando nessa casa, e eu tenho desejos no meu coração, mas eu quero dizer para o Senhor, que não seja feito como eu quero, mas como o Senhor quer. O Senhor quer que eu compre uma casa? Então que o Senhor me dê condições, o Senhor me mostre o lugar, porque eu quero morar onde o Senhor quer, eu quero ser vizinho das pessoas que o Senhor quer que eu influencie, eu sei que o Senhor me colocou numa missão, e eu quero corresponder a ela, então eu quero estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Onde o Senhor quer que eu more? Então, Deus de repente não quer que você mude de casa. Ele tem para você um plano ali. Ou em outro momento Deus quer que você mude. Talvez para uma casa mais simples do que a que você está morando, num bairro mais simples, você vai morar ali por um tempo, por 5, 6, 10 anos. E você chega ali e simplesmente Deus começa a dar filhos na fé para você. Você começa a levar gente aos céus. Você começa a tirar gente do inferno. Você estabelece uma corda, ou você é de uma corda e começa a fazer Natanaés, e você não sabe por quê, todo mundo olha para a sua casa e vê a sua casa como uma referência do reino de Deus. Por quê? Porque você está não morando na casa abençoada, você está no centro da vontade de Deus, e no centro da vontade de Deus não tem abençoado, não abençoado, porque tudo é bênção. Não tem essa dicotomia, essas duas vias, bênção, abençoado e não abençoado. Só tem bênção, só tem vitória. A gente tem derrotas quando a gente sai da vontade de Deus. Então nós precisamos entender que fé cristã não é crer que eu orando consigo aquilo que eu desejo. É crer que me entregando a Deus, Deus pode, pela sua graça, me dar aquilo que Ele tem para mim. Isso pode não ser bem os meus sonhos, mas é o melhor, porque naquela casa eu vou ser feliz, naquela casa eu vou ter paz, naquela casa o poder de Deus agirá na minha vida, não pela casa, mas por estar no centro da vontade de Deus. Aí, não, eu preferi morar no bairro que eu queria, na casa que eu queria, do jeito que eu queria, e eu estou lá, meu casamento está caído, arrebentado, eu não sei porquê, não sei porque eu não tenho diálogo mais com a minha esposa, não sei porque nós vivemos doentes, eu não sei porque nós vivemos com problemas, eu não sei porque agora o meu salário não dá para pagar aquilo que a prestação da casa, eu não sei porque está uma confusão na minha vida, virou um caos. De repente eu estou no lugar dos meus sonhos e tudo vai mal. É isso, você está no lugar dos teus sonhos, você não está no lugar dos sonhos de Deus. Por isso que Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Essa é uma sacada maravilhosa, irmãos, porque a igreja dos nossos dias virou um supermercado. Os crentes estão cheios de vontades pessoais. Os crentes estão cheios de querer. Os crentes não querem morrer. Os crentes querem a vida sonhada. E na vida sonhada tem uma igreja dos sonhos. E eles se frustram com um monte de coisa. Por quê? Porque eles não estão, como a Patrícia colocou aqui domingo passado, eles não estão no seu secreto buscando ao Deus que responde em secreto. Eles estão diante de Deus dizendo: Deus, me dá isso, me dá aquilo. Eu penso que é assim. Eu penso que é assado. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Quando o Tiago diz: não diga, eu vou fazer isso ou aquilo. Diga, se Deus quiser, eu estarei lá, eu irei lá, eu farei isso, eu farei aquilo. Se Deus quiser. Eu estou dentro do querer de Deus. De onde que eu tirei isso? Tirei do texto. Olha para o texto, Hebreus 11:6. Deus tem uma exigência a ser satisfeita. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, ele diz, portanto, é imprescindível. O texto diz exatamente assim: portanto, aquele que se aproxima precisa crer. E ele existe, ele está vivo, ele é o Emanuel, é o Deus conosco, e que ele é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Ele vai te abençoar. Creia nisso. Aí não importa mais o que acontece. Não importa mais a casa, não importa mais a roupa, não importa mais o calçado, não importa mais o salário. Aí a gente entende aquilo que Jesus falou: tendo o que comer, o que vestir, você tendo onde morar, seja agradecido. Não ande ansioso por coisa alguma, pelo que comer, pelo que beber, com o que se vestir. Deus sabe do que você precisa. Busque em primeiro lugar o meu reino. Isso é, busque eu governar a sua vida, eu reinar sobre você. Busque em primeiro lugar a minha justiça, e essas coisas eu acrescento. Isso é baba. Comer, vestir, morar, ter, passear, isso é baba para mim. E busque em primeiro lugar, eu te dou. Essa é a fé cristã. Deu para entender isso, irmãos? Isso é diferente do que a igreja evangélica, em geral, não estou falando que em todo lugar, porque tem lugares onde está se buscando verdadeiramente a Deus, mas é diferente do que a gente tem visto na igreja evangélica em geral? Sim ou não? O que eu disse mostrou duas coisas. Elas são distantes uma da outra ou são próximas uma da outra? Crer que fé é eu crer que Deus tem poder para me dar aquilo que eu preciso, ou aquilo que eu necessito, ou aquilo que eu quero, é uma coisa. E fé é crer que Deus pode me dar tudo aquilo que Ele quer, tudo aquilo que Ele tem, e isso vai satisfazer a minha vida. Uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que Deus quer. Uma coisa é o que eu penso sobre felicidade, outra coisa é o que Deus pensa sobre a alegria que está no coração dele. É próximo ou distante uma coisa da outra? Próximo, vocês acham? Dá para diferenciar bem? Quando você vê uma pessoa orando assim: Senhor, eu venho à tua presença pedir que o Senhor abençoe o meu filho ou a minha filha, nesse vestibular que ele vai fazer, para que ele passe na prova, para que ele se sinta vitorioso. Aí você vê o outro pai orando mais ou menos assim: Senhor, eu quero pedir que o Senhor faça a tua vontade,
E se o Senhor não tem isso para o meu filho, que ele não passe, que seja frustrada a vontade dele, para que ele reconheça que só o Senhor é Deus, para que ele não viva frustrado fazendo o que ele quer, longe do Senhor. É diferente, bem diferente uma coisa da outra ou não? O pai pede para Deus proteger o filho, cuida do meu filho, protege o meu filho, não deixe que meu filho se machuque. O outro, o pai está pedindo assim: Deus, faz o que o Senhor quer. Eu sei que se machucar, o Senhor tem poder para sarar. Se doer, o Senhor tem o bálsamo para curar a dor. É diferente ou não? Amados, enquanto não entendermos isto, nós vamos viver um cristianismo religioso. E a igreja será para nós supermercado. Eu venho ao culto para pegar alguma coisa que eu desejo. Eu venho ao culto para buscar de Deus uma bênção. Quando eu entendo a fé cristã, eu não venho mais buscar bênção. Sabe por quê? Porque eu vivo na bênção. Eu sou a bênção em cima de duas pernas. Sê tu uma bênção, disse o Senhor. Eu sou bênção. Você quer saber o que é uma bênção de Deus? Eu sou uma bênção de Deus. Eu não vivo a pedir bênção, porque toda a bênção já me foi dada. O Pai das luzes já me deu todas as bênçãos, e todo o dom celestial foi dado por Ele. Já são minhas. Eu vou vivê-las como? Me pondo diante de Deus. E a minha oração vai deixar de ser: Deus me dá, Deus eu quero, Deus, por favor, faz isso, faz aquilo. E vai ser: Deus, eu me entrego, Deus, faz o que o Senhor quer, Deus, eu quero agora estar na cruz com Cristo. Deus, que não seja feito como eu quero, mas que seja feito como tu queres. Irmãos, enquanto não encontrarmos este ponto, nós vamos estar buscando. Parecer que tem sempre uma coisa meio desajustada, meio... Se fé é isso, está na palavra, crer que Deus existe, que Ele é bom, que Ele nos dá aquilo que precisamos, nós podemos confiar, não ter medo. Então, nós vamos descobrir que há algumas implicações dessa fé. E quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente vê essas implicações. Eu queria meditar brevemente com você nisso. A primeira implicação está no verso de número... Está no verso de número 8. Pela fé, Abraão, quando chamado... Preste atenção nesse texto, que maluco, irmãos. Quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia por herança. Preste atenção nisso. Embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Olha só, Deus fala para Abraão: sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. O que Abraão pensa? Abraão pensa o seguinte: depois daquele horizonte lá, eu estou aqui elucubrando, tá? Isso não está na Bíblia. Depois daquele horizonte lá, eu vou andar aqui, ó. Depois daquele horizonte tem que ter uma cidade com alicerces, porque para eles tinha um buraco lá. Tem que ter uma cidade com alicerces. Se Deus falou que vai me dar essa cidade, quem é o arquiteto e construtor é Deus. E Abraão saiu do lugar onde morava, de Ur dos Caldeus, da terra de Harã depois. Ele saiu e foi andando em frente, foi embora, ele desceu para o sul. Ele foi para o sul, desceu. Andando. Ele não sabia para onde ele estava indo. Ele só sabia o seguinte, que era para sair, e ele obedeceu. Obediência total é a primeira implicação de uma fé genuinamente cristã. Ele obedeceu. E olha só, ele estava em cima da terra prometida, teve um momento que ele estava
dentro da terra que Deus prometeu, mas como ele não tinha um entendimento total disso, ele ficou como peregrino dentro daquela terra. Ele andava como se não fosse a terra prometida. Ele ainda estava buscando um outro lugar. Então ele não construiu casa, ele morava em tenda. Ele estava morando improvisadamente porque ele não queria estabelecer raízes onde Deus não havia mandado. Então ele ficou peregrinando, mesmo pela Terra Santa, ele ficou peregrinando porque ele não sabia para onde ele tinha que ir. Ele só estava obedecendo. E isso continuou com Isaac e Jacó. Irmãos, Deus quer homens e mulheres assim, que simplesmente obedeçam. Fé cristã é isso, é obedecer totalmente ao Senhor. Sai da tua casa, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes. Ele foi embora. Ele foi embora. Sem GPS, sem mapa do 4 rodas, sem nada. Foi embora. Ele saiu. Virou o nariz para um lado e foi embora. Deus não deu orientação nenhuma geográfica para ele. Latitude, longitude, nada. Você segue a estrela tal, nada. Sai. Ele saiu. Sabe por quê, irmãos? Porque ele confiava que aquilo que ele estava ouvindo era de um Deus real. Ele confiava que Deus existia. E ele confiava na bondade, misericórdia e amor de Deus. Ele sabia que com Deus ele não ia perder. Eu posso ir que no fim eu chego. Deus me leva. Por isso eu posso obedecer. Aquele que se aproxima de Deus deve satisfazer esta exigência. Crer que Ele existe e que Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que galardoa, Ele é um Deus que premia aqueles que o buscam. Segunda implicação, está no verso de número 11. Pela fé Abraão, agora entra Sara na história, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, ela estéril e avançada em idade, e ele também avançado em idade e amortecido, ele não tinha mais virilidade, ele não tinha mais potência sexual, ele não tinha como fazer filhos. Abraão não se animava mais com o negócio. Ele diz a palavra que, embora isso, Sara recebeu poder para gerar um filho. Por quê? Porque eles creram. Eles creram em quê? A palavra diz assim: porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Segunda implicação da fé cristã, consideração total. Irmãos, quando nós dizemos para Deus, eu quero isso, eu estou desconsiderando a Deus. Quando a gente coloca, eu tenho um plano para a minha vida, eu estou desconsiderando a Deus. Quando a gente pensa que sabe o que quer, quando a gente pensa que os nossos planos são infalíveis, quando a gente vive de acordo com a nossa cabeça, nós estamos desprezando a Deus. Sara sabia, ela era velhinha, ela estava mais seca, irmãos, ela estava mais seca do que maracujá velho, rugada. Abraão não tinha mais nada, pareciam amigos agora. Nem se ele quisesse não existia Viagra, nem se ele quisesse não tinha injeção de testosterona. Não dava, não levantava de jeito nenhum. Não tinha como ressuscitar o morto. Somente poder divino. E eles creram, consideraram que Deus é fiel. Você entendeu isso? A fé cristã considera que Deus é fiel para cumprir com o que promete. Então eu tenho que ter consideração total por Deus. Antes de fazer alguma coisa, Deus, o que o Senhor quer?
Antes de comprar algo, Senhor, o Senhor quer isso? Antes de ir visitar alguém, Senhor, o Senhor quer que eu vou lá? Quando o Senhor quer que eu vou lá? Ah, vamos viajar, vamos passear em tal lugar. Senhor, o Senhor quer que eu vou lá? Considere a Deus. Vou contar o que aconteceu comigo sexta-feira. Eu estava indo para a minha corda, Família Bendita, lá em Pompeia. Nós estávamos indo para multiplicar a corda. Era dia de ceia. Nós estávamos levando o suco de uva para fazer a ceia. E quando a gente já estava aqui, entrando ali perto da Vila Jardim ali, né, pela estrada ali, passando aquele posto rodoviário, a Beth virou para mim, perto da Unimar, a Beth virou para mim e falou assim: Ei, você está escutando esse barulho? Estava escutando o barulho da uma garrafinha pequena de suco de uva que estava dentro do lugar onde coloca ali bebida, né, coloca copos e tal, né? Que é na porta, né? No Fox é bem na porta. E tinha um pente ali, ele ficava batendo na garrafa, né? Ficava fazendo um barulho ali, porque estava batendo na garrafa. Eu falei: eu estou escutando o barulho da garrafa aí. Ela falou: não, eu estou falando do barulho da roda. Eu falei: que roda? Ela falou: essa roda direita aqui, eu escutei o dia inteiro esse barulho. Não, eu não estou ouvindo. Desliguei o rádio, comecei a prestar atenção e fazia aquele pique-pique bem rápido. Eu falei: é pedra no pneu. A pedrinha entra na nervura do pneu ali, naqueles vãozinhos do pneu, e fica batendo no chão, você fica escutando aquele pique-pique. Mas aquilo foi me incomodando. Foi me incomodando. Eu parei o carro, falei: eu vou ver o que tem nesse pneu. Aí eu peguei a lanterna do celular, fui lá, olhei, tinha um parafuso enfiado no pneu, parece que alguém parafusou com arruela e tudo, irmãos. Estava rachadinho com arruela e tudo. Grande o parafuso. Aí eu vi a altura do pneu, olhei do outro lado, falei: o pneu está baixo, está vazando. Com esse pneu eu não chego em Pompeia, porque vai esquentando aí que vaza mesmo, né? Falei: eu vou precisar colocar o step. Mas foi assim, fragmentos de pensamentos. Eu vou precisar colocar o step, não, se eu for sem um reserva, eu posso ficar na estrada. Veio: não vá. Peguei o telefone, liguei, não atenderam. Falei para a Beth: nós não vamos para Pompeia. Ela falou: por quê? Tem a ceia, não tem multiplicação. Eu falei: nós não vamos. Deus não quer que a gente vá. Simplesmente não vamos ficar aqui. E aí então a Rose ligou lá, a esposa do pastor Reinaldo ligou de lá, e a Beth explicou que a gente não estava indo e o porquê. Então ficou para a semana que vem a multiplicação. Eu não sei como eles se ajeitaram para fazer a ceia, se fizeram. E onde eu estava parado ali na frente daquele posto que tem, um posto novo que tem ali na Baixada, ali perto do Bandeirantes. Estava parado na frente daquele posto, eu virei aquela rua, saí em direção à Vila Jardim. Eu nunca andei ali. Falei: vamos voltar, vamos para a Zona Sul, que lá tem borracheiro. E fui até o final daquela rua, virei à direita. Vamos, um beco. Pensa num lugar escuro. Pensa num lugar abandonado pela prefeitura, abandonado pelos nossos administradores. Pensa. Não sei quem conhece esse lugar onde eu estou falando. Daniel deve conhecer. Ali é não sei se ali é um risca-faca, se tem umas biqueiras não, porque ali é um lugar esquisito. Aí, quando eu fiz a curva para subir, eu vi um homem caído no chão. E eu parei o carro. E vinha vindo o ônibus. Porque um carro passou por mim, desviou dele, passou espremido no meu carro, entre eu e ele. E o cara no chão, eu gritando: ei, camarada, né? Podia falar: ei, companheiro, tudo bem? Ô, companheiro, vamos levantar. Né? Não, mas e aí, cara, o que está acontecendo? Está tudo bem aí? Aí ele levantou, estava bêbado, né? Levantou assim, olhou para mim assim. De novo, riu. E o ônibus veio, irmãos, não tinha como o ônibus passar. O ônibus ia passar em cima dele. Aí eu fiz assim para o motorista do ônibus, dei uma tirada no carro, o motorista passou,
eu virei para a Beth e falei assim, e aí, eu tiro ele de lá ou não? Aí eu falei com ele, ô camarada, acorda aí rapaz, dá uma rolada aí para a calçada. E ele rolou, e aí ficou pior, irmãos, porque aí ele ficou escondido mesmo, ele ficou escondido numa braquiária, a braquiária deitava da calçada para a rua, ele ficou escondido, ele estava em cima de uma braquiária, devia estar confortável, com a braquiária cobrindo ele. Um carro passaria em cima dele ali, nem saberia em cima do que passou. Aí eu falei para a Beth, eu tiro ele de lá ou não? Essa pergunta é a pergunta mais ridícula, eu me senti ridículo quando eu perguntei isso. É claro que você tira, Deus te trouxe aqui para tirar o cara. Deus te trouxe. Deus é fiel, amados. Deus tem plano na vida das pessoas. Às vezes o cara é um bebum, está ali na rua. Às vezes o cara tem um problema sério, o cara está abandonado. Mas Deus olha para aquele homem com amor. Olha para aquela mulher com amor. Deus tem um plano para aquela vida. Então eu falei para a Beth, deixa para lá. Eu vou levantar esse cara. Parei o carro no meio da rua mesmo, fui lá, falei, ei companheiro, vamos levantar daí. E ele estendeu a mão para mim, as duas mãos. Eu peguei na mão dele, tirei ele, abracei ele, levei ele para a calçada. Ele deitou, ficou na calçada embaixo do poste. Eu falei, não sai para a rua porque um carro vai te pegar aí. E ali é movimentado, eu não sabia que era movimentado ali. Então muitas vezes, irmãos, a gente força uma situação. Deus fala ao teu coração, não vá. Você não considera a fidelidade de Deus, você fala, eu vou. Você vai, capota na estrada, se arrebenta inteiro, perde às vezes a esposa, ou fica numa situação difícil, porque você não ouviu Deus, não é para ir. Vira aqui. Somente vira aqui. Eu vou te mostrar o que é para você fazer. Você tem que salvar uma vida. Eu entendo que Deus me levou a salvar aquele homem da morte. Não fui eu que o salvei da morte, foi Deus que o salvou da morte. Quando eu obedeci à voz de Deus. Então nós temos que considerar Deus, irmãos. Não desconsidere Deus na sua vida. Considere Deus em tudo que você vai fazer e considere-o fiel para cumprir com o prometido. Deus falou que te sustenta, não tenha medo. Deus falou que te guarda, não tenha medo. Deus não diz isso na palavra dele, mal nenhum chegará à tua casa, não tenha medo. Confia no Senhor de todo o coração e Ele estabelecerá o teu caminho. Amém ou não amém? Terceira implicação da fé cristã. Primeira, obediência total. A segunda, consideração total. E a terceira, renúncia total. Aí Abraão, irmãos, está velhinho, derrubado, acabado. Abraão fica olhando para aquelas estrelas durante a noite e fala, Deus, o Senhor me prometeu tantos filhos como essas estrelas. Senhor, o Senhor tem certeza do que o Senhor falou? Não, o Senhor é bom e o Senhor é real. E Deus quieto. Sara rindo de Abraão. E Abraão olha para a areia do deserto e fala assim, meu Deus, falou que eu teria filhos como a areia, eu já estou velho, acabado, arrasado, destruído. Minha mulher, que filho que vai sair dessa mulher? Olha a tiriça que ela é. Só está a carcaça do grilo, né? Senhor, então de repente numa noite especial, eis que brilha a alegria na casa de Abraão, na tenda de Abraão. Abraão acorda de madrugada, feliz da vida, ele não sabe o que está acontecendo, ele começa a lembrar da adolescência dele, ele está 1000 por hora, é hoje. Ele cutuca Sara e qual que é a surpresa dele? Sara está animadíssima, Sara está numa animação, aquela madrugada virou a festa, vamos lá. Ei, Sara, beleza. Sara parecia a Miss Universo, fazendo assim, né? A Miss Universo, dando tchau para a vida, assim, dando tchau para a tristeza, né? E de repente, funciona o negócio, irmãos. Funciona tudo. Funciona Abraão, funciona Sara, e 9 meses depois, o Isaquezinho está ali. Aí eu fico pensando, eu tenho uma netinha, irmãos, eu tenho 57 anos.
Eu não estou que nem Abraão ainda não. Nem a Beth que nem Sara. Mas eu tenho a minha netinha. Irmãos, eu fico encantado com aquela gordinha, sem pescoço, andando pela casa. Eu fico encantado com ela. Você imagina Abraão, com 100 anos de idade, e aquele menino correndo pela casa. Menino bonito, correndo pela casa, o menino da bênção, filho da promessa. Imagina a alegria de Sara, poder dar de mamar com aqueles peitos secos que ela tinha, que vinha bater na barriga, agora está uns peitão bonitos, cheio de leite, e o Isaquinho, sabe? Imagina a alegria dessa mulher. E de repente, não mais do que de repente, Deus vira para Abraão e diz assim: Abraão, está tudo bem, meu filho? Tudo bem, Senhor. Como não podia estar bem? Não podia estar melhor, Senhor. Depois daquela noite, a coisa... Agora, se eu era crente, Senhor, agora eu sou mais do que crente, sou crente plus, crente master, blaster. Então, Abraão, tem uma conversa com você que eu acho que você não vai ficar muito bem depois dessa conversa, mas precisamos conversar. Eu estou precisando que você faça um sacrifício para mim, e o cordeiro vai ser o seu filho Isaque. Imagina você na pele de Abraão agora. Um homem que não tinha mais esperança, e diz a Bíblia que ele esperou contra a esperança. Então ele era tentado a não ter mais esperança. Agora ele tem o filho prometido, o filho da velhice. E agora Deus fala: põe lá no altar e queima para mim. Você vai lá, mata ele com a sua mão, mete a faca nele e cozinha ele para mim. Irmãos, a gente às vezes tem dificuldade de dar o dízimo, quanto mais dar um filho para Deus. Mas Abraão, ele creu na bondade de Deus. E diz o verso de número 17: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu próprio filho. Embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Irmãos, veja que Abraão renuncia o que ele tem de melhor. O que Abraão tinha de melhor, irmãos? Abraão era um homem rico. Mas o que ele tinha de melhor do que aquele menino? O que ele tinha de melhor do que aquele menino? E ele vai e coloca Isaque em cima do altar para sacrificar Isaque. Ele renuncia o que ele tinha de melhor. Ele renuncia o motivo da sua alegria. Ele renuncia a expectativa dos seus sonhos, a expectativa de futuro da sua família. Ele renuncia. O que Jesus falou? Aquele que não deixar pai, mãe, esposa, filho, filha, bens e a sua própria vida por amor a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus quer renúncia total nossa. Jesus quer que você abra a mão dos teus sonhos, das suas expectativas, das suas vontades. Jesus quer você desejando a vontade dele. Não tome a forma deste mundo, mas se transforme pela renovação do teu entendimento. Entenda as coisas de outro jeito. Porque eu tenho uma vontade boa e perfeita e agradável. Eu quero que você experimente ela. E não a sua vontade imperfeita, a sua vontade confusa, a sua vontade que te leva para uma direção errada. Eu quero que você experimente a minha. Portanto, não tome a forma do mundo, mas transforme-se. Tenha um entendimento novo das coisas. Então agora, Abraão está com esse dilema. E Abraão vai e sacrifica o seu filho. Para sacrificar o seu filho, ele empunha o seu cutelo, a sua faca, e quando ele vai golpear o filho, Deus fala: opa, não faça isso. E então, diz a palavra que em figura, Abraão
recupera da morte o seu filho. O que está dizendo esse texto? Sabe o que está dizendo? Que é uma figura. E o que aconteceu com Isaac e Abraão é uma figura de quem? Do que aconteceu com o pai e o filho. Com o Pai Celestial e o Filho Jesus Cristo. O filho de Abraão não morreu porque Deus é amor. Mas porque Ele é amor, Ele deixou o filho dele morrer naquela cruz para que eu e você fôssemos salvos. E assim como em figura, Abraão resgata o seu filho da morte, porque Deus um dia resgataria o seu próprio filho Jesus Cristo da morte e ressuscitaria ele. Então nós temos que crer, irmãos. A gente fica protegendo os filhos, a gente fica protegendo propriedade, a gente fica com medo de perder as coisas. Abraão creu e ofereceu Isaac em sacrifício. Amado, o que é que há de importante na sua vida que você não tem oferecido em sacrifício? Os crentes de hoje são muito cheios de vontades, muito cheios de eu quero, eu desejo, eu penso que tem que ser assim, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, começa a dar notas. Vocês já repararam que crente feliz é aquele crente submisso a Deus? É aquele crente que está contente com Deus? Que Deus é, para ele, o que há de especial? O que você quer? Eu quero é Deus. O que você deseja? Eu desejo Deus. Do que você tem anseio? De Deus. O que te alegraria o coração nesse momento? Deus. Onde você gostaria de estar agora para ser feliz? Na presença de Deus. O que você gostaria de fazer para ser feliz? A vontade de Deus. Deus. Isso, pastor, é bitola. Isso o senhor está bitolado. É exatamente isso, irmão. Eu estou bitolado, eu estou na bitola de Deus. Eu estou na medida de Deus. Eu quero é Deus. Eu não sei o que você quer, mas se você não está colocando Deus em primeiro lugar, se tem alguma coisa que ainda precisa ser sacrificada, porque Abraão tinha aquele menino agora como algo especial. O que ele tinha de melhor, Deus falou, coloque em cima do altar. Porque um dia eu darei o meu próprio filho por vocês. Fé cristã é isso. Renúncia total. Primeiro, obediência total. Segundo, consideração total. Terceiro, acabei de falar. Renúncia total. Obediência, consideração, renúncia. E quarto e último, diz assim o texto. Verso 19, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. O que Abraão fez, irmãos? Abraão foi para aquele monte sacrificar o seu filho, dependendo totalmente do poder de Deus. Ele falou, esse Deus que pede o meu filho, Ele é um Deus que pode ressuscitar os mortos. Ele não falou que ele ia ressuscitar, falou que ele tinha poder para isso. Isso nos mostra a quarta implicação da fé cristã. É dependência total. Eu dependo do poder de Deus, eu dependo da misericórdia de Deus, eu dependo da fidelidade de Deus, eu dependo da graça de Deus. Eu vivo nessa dependência, eu estou seguro nisso, eu vou feliz agarrado nisso, eu não estou feliz por outra coisa. Eu vou feliz nisto. Eu vou seguro nisto. Eu dependo única e exclusivamente do meu Deus. 4 implicações da fé. A fé que não está preocupada em receber o que quer. A fé daquele que está desejoso de receber o que Deus quer. Fé cristã não é buscarmos a Deus pelo que queremos, mas é buscarmos a Deus pelo que Ele quer fazer em nós. Responde para mim, pensa um pouquinho. Nós seremos uma igreja melhor quando todos nós tivermos o que queremos, ou quando todos nós tivermos o que Deus quer para a nossa vida? Primeira ou segunda? Quando nós tivermos o que Deus quer para nós. Você já viu alguém que tem tudo o que queria?
Queria aquele carro? Teve. Queria aquela casa? Teve. Queria ir naquele lugar? Foi. Queria aquilo? Teve. Teve. Aí você descobre que o cara se pendurou numa corda e se matou. Você já viu histórias assim? E as pessoas ficam, mas ele tinha tudo o que precisava, tinha tudo o que ele queria, ele conquistou tudo na vida. Por que ele fez isso? Eu lembro de um grande artista, eu não lembro o nome dele, ele era um artista plástico, e ele escreveu uma carta antes do seu suicídio, para que lessem, obviamente depois. Na sua carta de despedida ele dizia: eu comi as melhores comidas, eu estive nos melhores lugares, eu conheci as pessoas mais importantes desse mundo, eu convivi e eu tive relações com as mulheres mais bonitas desse mundo, e eu continuo vazio como sempre fui. A vida não faz sentido. Pois é. Você entendeu? Isso não preenche. O que é que preenche? Deus. Então, quando você tiver problemas, quando você estiver triste, quando você estiver em lutas, onde você deve buscar esta vitória? Deus. Amém ou não amém? Isso é a fé cristã, irmãos. Isso é viver pela fé. É esse o estilo de vida que Jesus quer de nós. Não titubeie, confie, obedeça, considere, renuncie o que precisa ser renunciado. Dependa de Deus o tempo todo. Então, você satisfará a exigência para estar na presença de Deus. Você tem isso na sua vida? Deus fala: chega mais perto que eu tenho algumas coisas para te dar. Como você crê, eu quero te dar algumas coisas. E aí Deus começa a nos dar coisas especiais, que não tem nada a ver com a nossa vontade, mas que tem tudo a ver com a vontade boa e soberana do nosso Senhor. Boa, perfeita e agradável. Gostaria de orar com você. Eu ouvi essa palavra esta noite. Hoje eu esqueci de fazer uma brincadeira com vocês. Eu fiz no culto da manhã, né? Nós fizemos aquela brincadeira do eu confio em você. Você já viu essa brincadeira? Quantos já brincaram disso? Eu confio em você. É aquela brincadeira onde você fica uma pessoa entre duas pessoas, só que nós fizemos em 4 pessoas ao lado. Então a pessoa ia para o lado, e aquela pessoa empurrava ela ia para o outro lado, ia para frente, para trás e tal. Aqui virou um parque de diversões de manhã, né? Isso aqui virou um parcão aqui de diversões. Eu esqueci de fazer isso, mas no final eu chamei as pessoas que queriam tomar uma decisão. Se você já tomou, amém. Mas sabe de uma coisa, irmão? Você talvez ouvindo essa palavra essa noite, você descobriu que andava pensando errado, que andava tendo Deus muito mais como teu servo do que você como servo de Deus. Quando você começar a ficar muito frustrado com as coisas, começa a desconfiar de você, viu? Você está criando expectativas falsas. A frustração é resultado de expectativas falsas. Então eu queria convidar você também a vir aqui à frente. Se você estiver enfermo, eu quero que você encoste aqui. Mas se você estiver vindo por essa decisão, eu quero abraçar esta fé de quem entrega tudo, de quem crê que Deus existe e que Deus é bom e que Deus sustenta e que Deus abençoa, que Deus guarda, que Deus livra, que Deus cuida, que Deus provê. Eu quero ser este crente. E de hoje em diante eu tomo essa decisão. Não quero ter isso só na minha cabeça. Eu quero ter isso na minha vida diária. Porque, irmãos, eu não estou nem um pouco preocupado com algumas coisas que pastores andam preocupados por aí. Eu não estou.
E eu já disse a vocês há muito tempo, e repeti isso algumas vezes, eu não tenho feito estaca na visão 7 para encher esta igreja de gente. Se encher, tudo bem, mas que seja para que as pessoas que aqui estão sejam cristãos verdadeiros e não tenhamos aqui um balcão de ofertas. Eu quero no final entregar vocês, e quero entregar vocês diante de Deus, prontos para o encontro com o noivo. Por isso eu estou te instruindo sobre como viver pela fé. É viver em obediência, é viver em consideração, considerando a Deus, é viver renunciando tudo, é viver em total dependência, crendo que Deus existe e é um Deus de amor. Eu posso confiar plenamente nele. Se você quer tomar essa decisão hoje, se você está revendo conceitos aí, você falou, olha, isso aí mexeu comigo. Quero que você venha aqui para frente para nós orarmos. Se você tem alguma enfermidade, fica aqui. Hoje de manhã Deus curou algumas pessoas aqui. E a igreja toda veio para frente hoje de manhã. Queria pedir que o grupo de adoração estivesse aqui. Eu queria que você viesse também. O Cafu, não deixa eu encerrar o culto sem falar aquilo, tá? Vou esquecendo, já me deram outra informação que de outra coisa, eu vou viajando na maionese. Venham mais para frente, irmãos. Não encosta aqui, só encosta aqui quem estiver enfermo. Quem estiver enfermo, precisando de oração por enfermidade. Tá? E vem aqui para frente e encosta a barriga aqui. Eu não sei se os outros entenderam a pregação. Se quem está sentado entendeu a pregação. Podem vir mais para frente. Só deixa aqui essa fileira aqui para quem está enfermo. Só mas um passinho para trás só. Eu já sei quem está enfermo e já posso impor as mãos. A pergunta é: você quer tomar uma decisão hoje de sacrificar o teu Isaac? Sacrificar os teus sonhos? Sacrificar a tua vontade? De sacrificar os teus desejos, os teus pontos de vistas? Você quer colocar no altar de Deus? Você quer colocar no altar de Deus os teus queixumes? Você quer colocar no altar de Deus e dizer para Deus, Deus, eu não quero mais o que eu quero o que o Senhor quer. Senhor, eu quero ir para a cruz. Você quer essa nova dinâmica de vida? Você precisa tomar uma decisão. É uma decisão que você toma. O melhor é a vontade de Deus. É Deus. Você hoje pode fazer a sua oração entregando tudo para Deus. Nós vamos adorar com essa canção. E eu queria que você cantasse como uma oração. Quando diz eu mergulho na mirra ardente, porque eu faço tudo e isso volta novamente. Senhor, é como, parece que nunca acaba, parece que eu estou sempre em luta, estou sempre com problemas. É assim a vida, irmão. Mas eu quero mergulhar na mirra ardente, eu quero ser tratado, eu quero sair perfumado, mas eu sei que ela arde, eu sei que ela queima, eu sei que isso é um tratamento, mas eu quero que o Senhor esteja cada vez mais presente na minha vida. Eu quero que o Senhor tome
tome vulto cada dia mais em mim. Então nós vamos adorar com isso, e você vai dizer a Deus glória, que Deus é santo. Você vai declarar isto: eu creio que o Senhor existe, eu creio que o Senhor é bom, e eu te dou glórias, e eu declaro a tua santidade, eu declaro que tu és um Deus separado para mim. O Senhor não é igual aos outros. Irmãos, eu fico maluco. Diminui um pouquinho, eu quero falar isso para vocês. Hoje eu falei de manhã, eu preciso falar. Irmãos, eu fico maluco. Eu fico doido como pastor quando eu vejo vocês fazendo certas coisas. Eu vejo o crente sair daqui, lá na Batista da Lagoinha, em Minas Gerais, mulheres nossas, para vestir coroinha de princesa encantada. Eu fico maluco com isso. Aqui nós não queremos colocar coroinha de princesa encantada na sua cabeça. Você sabe o que nós queremos colocar na sua cabeça? Um capacete. Você é uma mulher de guerra. Você não é uma princesinha encantada. Inclusive tem estaca das nações que eu fiquei sabendo que colocou a coroinha de... E em outras igrejas, homem vestindo de príncipe encantado. Dá licença, irmão. Ô, irmão, tem mal o que fazer, cara. Deus te vestiu como varão de guerra. Não é como príncipezinho encantado, borboleta voadora, libélula. Ô, para, meu irmão. Nós estamos aí para guerra. Eu tenho que visitar uma menina no hospital da mulher. Preste atenção nisso, irmãos. Oh, Deus glorioso. Nós temos que passar pela mirra ardente, viu, irmãos? Nós temos que passar pelo fogo para tirar essas coisas de nós. Deus não quer princesinhas encantadas, nem príncipezinhos encantados. Deus quer guerreiros. Eu tenho que visitar uma menina de 13 anos que está na UTI do Hospital da Mulher. Você sabe por que a menina está lá? Porque o pai teve uma briga com outro homem, e esse outro homem estava endemoniado, e o demônio falou: eu vou sair dele e vou entrar na pessoa que vocês mais amam nessa família. 2 dias depois essa menina começou a ter convulsão. 2 dias depois essa menina não falava mais coisa com coisa. E eles levaram para o psiquiatra, não adiantou. Vai para o neurologista, levaram para o neurologista, não adiantou. Precisaram sedar a menina. Irmãos, ela está endemoniada, e eles não sabem o que fazer. E nós estamos brincando de príncipes e princesas. Aí as pessoas pedem: pastor, vai lá. E por que você não vai? Por que só pastor tem autoridade? Está na hora de vocês manifestarem a autoridade que Deus colocou em vocês, porque o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos já age em vocês. Está na hora de vocês começarem a fazer o que Deus falou: aquele que crê em mim, ele vai expulsar demônios em meu nome, ele vai curar enfermos em meu nome, ele vai fazer maravilhas em meu nome, ele vai falar em outras línguas em meu nome. E se ele passar por uma coisa mortífera, não vai fazer dano sobre ele, porque eu sou com ele. Eu sou o Deus bom, e eu estou vivo, e eu cuido da minha igreja. Amém, amados? Eu fico doido com isso. Eu fico doido. Vamos crescer, gente. Vamos crescer. Em nome de Jesus. Eu sei que tem gente que pode não gostar do que eu falei, sabe? Eu não estou nem aí. Irmãos, eu já cheguei naquela fase que eu estou sacrificando Isaac. Eu estou botando Isaac no altar. Eu estou colocando tudo no altar. Eu já coloquei os 6 no altar também. Já coloquei essa igreja, meu ministério, a presidência da igreja. Coloquei tudo no altar. Senhor, queima tudo, é tudo teu. E se eu ficar sem ninguém, sem nada, não tem importância, Senhor, eu estou com o Senhor. Estou bonito, eu estou com o Senhor. Era com quem eu queria estar. Então agora mergulhe na mirra ardente, meu irmão. Deixa Deus te tratar. Em nome de Jesus. Deus não pode fazer a obra com príncipezinhos libélulas, com princesinhas libélulas. Deus só pode fazer a obra com guerreiros. Satanás tem medo de nós e quer que você fique pensando que você é o que você não é. Deus não vai colocar sapatinho de cristal em você. Nos seus pés foram colocados sandálias. Sandálias que tornam os seus pés belos,
porque eles anunciam a paz entre Deus e os homens. Você tem espada na mão, você tem escudo na mão, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Amém? Nós temos que ir para o infight, para a briga, e não para a festa. A festa é no céu. Vamos adorar agora. Vamos adorar agora. Vamos falar para Deus: Deus, o Senhor é o Deus glorioso. O Senhor é o Deus que eu quero servir. O Senhor é o que eu quero. O Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha porção. A porção que eu quero, a fatia que eu quero é o Senhor. Da vida o que eu quero é o Senhor. Porque eu sei que no Senhor estão todas as coisas. Oh Deus. Por inteiro, vai falando com o Senhor. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente.
fazer a minha oração e você faz a sua. Vai para a presença de Deus. Querido Deus, eu quero colocar tudo no altar, Pai. Essas pessoas. Eu quero colocar esta igreja, esse templo, essa placa. Tenho feito isso, Deus, mas eu quero fazer na frente deles. Eu quero, Senhor, colocar a presidência dessa igreja na Tua presença. Quero colocar, Senhor, o pastoreio desta igreja na Tua presença. Tu sabes como eu amo pastorear. Tu sabes como eu amo pregar. Tu sabes como eu amo, Senhor, estar à frente do Teu povo, me envolver com as pessoas. Mas, Senhor, eu coloco tudo isso na Tua presença. Eu tenho uma mulher pela qual eu sou apaixonado por ela, Senhor. Eu coloco ela no Teu altar. Eu tenho um filho e uma filha pelos quais, Senhor, eu daria a minha vida. Agora o Senhor me deu uma nora que eu amo, um genro que eu amo. Senhor, eu coloco eles no Teu altar. O Senhor me deu uma netinha linda, Deus, que eu amo apaixonadamente. Eu coloco ela no Teu altar. Senhor, o Senhor me deu propriedades. O Senhor me deu recursos. O Senhor me deu mobilidade. Eu coloco tudo isso, Senhor, no Teu altar. Eu quero colocar o prestígio que o Senhor permitiu que eu tivesse, junto a autoridades, junto a pessoas, no Teu altar. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor tome a minha vida no Teu altar. E seja para viver, ou seja para partir, eu estou pronto, Deus. O Senhor faz comigo o que o Senhor quiser. Eu só peço uma coisa ao Senhor: que o Senhor não deixe a minha vida ser em vão. Eu não quero ter feito tudo o que eu queria e não ouvir do Senhor a frase: servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Senhor, tudo está em Tua presença. Essas pessoas que eu amo, as ovelhas que o Senhor me deu, eu peço ao Senhor, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as leve para o altar também. Faz a tua oração, meu irmão, entrega tudo para o Senhor. O que está na tua vida que ainda não foi colocado no altar para ser queimado diante de Deus? Do que é que você não tem aberto mão? Oh Deus, eu oro por eles, Pai, pedindo que o Senhor quebre, Senhor, todo o conceito errado, toda a visão errada de vida, Deus. Eu peço que agora, Senhor, o Senhor tome o domínio. O Senhor tome, Deus, na vida deles, Deus, que o Senhor tome o lugar de primazia. Senhor, tira medos, tira, Pai, os receios, as desconfianças, e que eles venham, Senhor, a viver pela fé, num Deus que é verdadeiro, que existe, que é bom, que é amor. Senhor, coloca fé no coração deles, porque eu sei que a fé vem do Senhor. Vai enchendo esses corações de fé, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu repreendo essas enfermidades, Deus, no nome do Senhor. Eu repreendo, Deus, toda enfermidade vai embora, em nome de Jesus. Toda enfermidade desapareça, em nome de Jesus. Dores, enfermidade, problemas, sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Todo problema vai embora, todo problema sai, em nome de Jesus. Vai, Senhor, curando, cura o interior, cura a alma, Deus, cura, Senhor. Vai curando, Deus, vai curando, meu Deus, vai curando, Senhor, vai curando. Dores desapareçam, em nome de Jesus. Males vão embora, doenças vão embora, em nome de Jesus, dores vão embora, em nome de Jesus, Obrigado, Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por vocês também, por ele. Vem dar um passo para frente. Oh Deus,
Traz cura completa, Senhor. Libertação completa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado.